E aí, galerinha, tudo bem? Seguinte, ó, como eu havia falado para vocês, né? Naquele momento, aquele dia, eu não consegui achar exatamente a apresentação que eu queria. Essa é a apresentação que eu queria, tá bom? Então eu já vou até aproveitar para gravar aquela partezinha, né, que a gente pegou semana passada? Semana passada, né? Nossa, parece até que eu tô ficando doido. Mas enfim, vamos lá então, que essa aqui é bem mais completinha, né? Tipo assim, não precisaria, mas vamos, vocês merecem. Me esforço por vocês, com carinho. Então, ó, a primeira ideia é o início das cidades, né? A gente vai ter as primeiras cidades, então, surgindo na região da Mesopotâmia, né? A gente tem até localizações, né, mapas aí presumidos e, logicamente, devido aos resquícios encontrados aí nessas regiões, né? Então, você bem pode ver que a disposição das cidades na maioria dos casos, ela vai ter uma pequena proximidade, então, com os rios, né? Ou seja, a gente sempre vai precisar bastante disso. Mas a principal ideia, um dos principais intuitos, era exatamente buscar proteção, né? Então, logicamente que essas cidades teriam características de proteção. Esse aí é um desenho, né, uma arte que fizeram baseado principalmente nos restos que eles acharam dessas cidades. Né? Você bem pode ver que as casas não têm porta para o lado externo. Na verdade, né, o que eles acabaram pressupondo, porque não acharam mesmo portas, né, é que as casas aqui, ó, né, que estavam no extremo das cidades, elas realmente não tinham portas. O habitante, o cidadão, aí ele precisaria entrar pelo teto, né? E isso por quê? Bom, exatamente para buscar proteção, não só de outras pessoas, né? Enfim, de invasores, mas também de predadores. Ou seja, esse é exatamente o princípio das cidades, né? Uma coisa então bastante diferente do que nós temos hoje, beleza? Um outro ponto é que a semente das primeiras cidades, assim como nós conhecemos hoje, está principalmente relacionada com os burgos, né? E os burgos, eles são exatamente um aumento, né, da casa do senhor feudal, e principalmente eles marcam essa transição do feudalismo, né, para o início do capitalismo. Beleza, o que é notável nisso aí? Exatamente, de novo, a proteção. Então, até o próprio Milton Santos fala que durante um grande período o homem ele estava muito à mercê da natureza, né? Então, quando ele fala do homem durante o meio natural, o período então que você só tinha técnicas e não tecnologias, ou seja, a junção de todas essas técnicas para criar coisas complexas como as máquinas e assim por diante, o homem ele era então bastante frágil, né? Então você bem pode notar que isso aí é nada mais nada menos falando, isso é um castelo. Então, na verdade, o castelo está aqui, tá vendo? Ó? Ele está aqui. E essa cidadela aqui? Bom, esse aí era o burgo, né? Ah, não, isso aí não era a corte? Não, a corte não. O burgo, você até poderia ter aí depois, né, uma passagem, tipo assim, não, isso aí depois virou um castelo e tudo mais, a corte ocupava uma parte, a corte ocupava uma parte, mas na verdade o burgo ele vai ser marcado pela presença então dos primeiros comerciantes. É lógico que burgo vai dar origem à palavra burguesia. Então, a cidade ela vai ter origem principalmente pautada, vinculada com a proteção. E, logicamente, que a primeira coisa que dá um empurrão muito grande nela é o comércio. Beleza? Nós teremos também uma outra questão muito interessante, que é o seguinte: as primeiras cidades, né, digamos assim, as primeiras cidades grandes, assim como é o caso de Paris, olha lá, 1530 já, né, a gente vai ter um grande empecilho, que é principalmente a questão do saneamento básico.
Então, uma cidade como Paris, ela tinha uma grande limitação, né? Isso aqui, ó, são barreiras de proteção que hoje não existem mais. Esse aqui é o Rio Sena, tá vendo? A proximidade de um rio é muito importante. Mas uma cidade igual a Paris vai ter um grave problema, principalmente relacionado ao saneamento básico. Então a cidade ela meio que atinge um limite, né? Para que vocês tenham uma ideia, uma das maiores criações, assim, digamos, que viabilizou que Roma crescesse tanto no período dos romanos, foi exatamente uma invenção notável, que eram os banheiros públicos, né? E principalmente porque eles faziam a água passar por baixo de um lugar que você se sentava e aí você poderia fazer suas necessidades, né? Ou seja, eles inventaram a primeira privada e aí uma privada realmente eficiente, né? Não como as privadas antigas, né? Que juro para vocês que até pouco tempo atrás eram comuns aqui no Brasil, né? Década de 90, 80, você tinha bastante, que era exatamente você cavar um buraco, daí você colocava um suporte em cima e a pessoa ia lá e fazia suas necessidades, ou seja, ficava tudo acumulado lá embaixo, né? O número 2, o número 1, o povo nem ia no banheiro para fazer, né? Faz em qualquer lugar aí no mato, né? Longe. Então, logicamente, que nós temos algumas evoluções que hoje, para nós, pode parecer uma coisa muito simples, mas que causaram verdadeiras revoluções. Mas está falando que o vaso sanitário causou uma revolução? Sim, sim. Né? Inclusive é tido por muitos experts como uma das melhores invenções da humanidade. Se a humanidade não tivesse inventado o vaso sanitário, como que você conseguiria manter uma cidade como São Paulo? Né? Tipo, que com vaso sanitário você já vê o tamanho da desgraça que acaba causando em rios, né? Como o Tietê, por exemplo, né? Fácil replicar o milagre de Jesus andando em cima da água lá no rio Tietê, né? Qualquer um consegue. Porque muito lixo, muito resíduo, então, jogado. A gente vai chegar nesse ponto, mas vocês vão ver que a marca do ser humano, infelizmente, é o lixo, tá? Mas então, seguindo aqui, a gente tem também uma imagem de Londres, né? Uma cidade como Londres também é praticamente um milagre da humanidade. Uma região pantanosa cortada pelo rio Tâmisa, né? Que de vez em quando causava imensas inundações aí pela cidade. Então você pensar que hoje Londres é a cidade que é quase um milagre feito pela humanidade, né? Então, logicamente que essas cidades vão enfrentar alguns problemas. E daí, só para que você reflita, só para que você pense um pouquinho. Qual o problema? Bom, o problema é o seguinte. Primeiro, já falei, né? O que você faz com esgoto? Segundo problema, a captação de água vem de onde? Aí, no caso de Londres, vem do mesmo lugar que você joga o seu esgoto. E tinha tratamento de água? Não. Então, a maioria da população fazia poços, né? Esses poços, então, acabavam trazendo água para as pessoas. Então, coisas como a cólera era uma coisa normal e matava muita gente, né? O primeiro cara que fez o tratamento de água, ele não sabia se ia funcionar. E só que ele, tipo assim, na verdade a comunidade científica duvidava que fosse funcionar. Então ele, na verdade, ele jogou cloro, que se você pegar cloro e tomar, você morre, mas morre bonito, né? Ele pegou então um pouquinho só de cloro e jogou na água, porque é aquela coisa, cloro em grande concentração te mata. Mas em pequena concentração, então vai que mata só um pouquinho. Então, e se ele não fizer efeito nenhum para a gente e, na verdade, matar os micro-organismos que estão na água? Eu não sei se você já parou para pensar, mas como que você tem casas, tipo assim, pensa se seus avós moram na mesma casa desde sempre. Como que você toma água na casa dele, sendo que ele nunca trocou a tubulação?
E não vem, tipo assim, de vez em quando sai um pouquinho Nossa, me desapareceu da cabeça a palavra. Mas, enfim, negocinho verde. Eu sei que você vai estar falando aí agora e não faz a menor diferença porque eu não vou ouvir. Mas lodo, lembrei. Por que você não abre a torneira e tipo, cai um tiquinho de lodo? Mas também, né? Pelo amor de Deus, a idade dessas tubulações aí todas. Você pode até ver pelo próprio sistema de abastecimento de água. Não tem um ano que eles falam assim, não, agora nós vamos trocar a tubulação dessa rua aqui da sua casa, né? Então vai ficar sem água aqui esse dia. Eles não fazem isso. E por que não cria lodo? Né? Bom, exatamente porque a água ela é tratada, né, com flúor, com cloro, e enfim. Mas isso, durante um grande período da história da humanidade, não existia. Pense uma outra coisa, né? 1530, igual a gente viu aqui, Paris, né? Presta atenção que todo mundo dessa cidade aí ou andava a pé ou andava a cavalo. Tinha gente que andava de charrete também. Mas eles andavam com o cavalo puxando, né? O cavalo faz cocô, né? Você já parou para pensar o tanto de estrume de cavalo em um dia em Paris? Ou então em um dia em Londres? Porque Londres, isso aí ó, é só um pequeno cortezinho de Londres, tá? Esse aí. Então esse era um imenso problema. Imagina então Londres que não para de chover. Eu juro para vocês que eu penso, nossa senhora, que bom que eu não vivi num período desse, né? Por quê? Imagine o cheiro da cidade de Londres, né? Eu coloquei também os dois aí, esses dois exemplos, não à toa. Por exemplo, Paris. Paris é uma cidade hoje que você conhece muito bem devido à alta costura, à Torre Eiffel, né? Mas a alta costura de Paris começou principalmente com eles produzindo couro, artigos de couro. E acontece que para você trabalhar o couro, você precisa curtir o couro, né? Uma das coisas que você usa é amônia, né? E ureia, né? E a ureia você acaba obtendo através da urina. Uma das formas de você obter ureia. Então acontece que os caras em Paris eles tinham um grande segredo, né? Porque todo mundo coleta, tipo assim, se você tiver algum contato com o meio rural, você até pode ficar sabendo dessa. Tem alguns produtores, principalmente de leite, que eles coletam urina de vaca e vendem. Por quê? É a ureia? A ureia. Mas até hoje, e por que não? Né? Então, na verdade, o que vai acontecer? Em Paris, eles eram um pouco mais adiantados, né? Ou então atrasados. Sabe por quê? Porque eles coletavam urina humana e eles usavam, né? E acontece que a urina humana, não sei o porquê, quimicamente falando, deixava o couro mais macio, mais maleável. Agora imagine, como é que você chega na casa de uma pessoa e fala assim, viu, eu posso pegar o seu xixi? Né? Não, na verdade eles coletavam pinico. E daí imagina, eles coletavam uma grande quantidade disso, tentavam tirar para colocar no couro para curtir. É lógico que não vai sair só o xixi, né? Vai vir um pouquinho do combo. Então imagine essa mistura cheirosa. Você joga ela no couro e o couro vai curtir. E acontece que o couro retirado do boi, da vaca, enfim, ele tem um pouco ainda de carne, de tecido vivo, né? Vivo não, né? Acabou de morrer. Mas então você joga isso em cima dele. E aí, depois para o couro ficar pronto, você raspa. Você tira tudo isso, né? Então imagina o que sobrou. Não sei o que sobrou, não quero nem imaginar o cheiro disso. Então eles jogavam tudo isso no Rio Sena. E acontece que Paris foi ficando mais famosa, foi aumentando a quantidade. Paris fez um belo de um serviço de tratamento, de limpeza do Rio Sena, porque o Rio Sena começou a feder de um tanto que começou a incomodar a população.
Acontece que em Londres também vai acontecer isso, né? A gente tem a praga que chega em Londres e tudo mais, e temos também, né? Ou seja, só para você observar, você bem pode ver que tipo assim, tem algum povo aqui, né, meio que doente aqui tal no campo, mas quando ela chega na cidade o negócio estoura, né? Pode ver que a população aqui, ó, urbana, está segurando, tentando conter os camponeses. Mais uma coisa que é notável é exatamente essa imagem aí, né? É o rio Thames, né? O Deus Thames, ele simplesmente recebendo um cartão do Faraday. Né? Por quê? Porque o Faraday simplesmente começou a trabalhar para limpar o rio Thames e pode ver que ele está tampando o nariz. Esse episódio é chamado de O Grande Fedor. Por quê? Porque o rio Tâmisa começa a feder tanto, porque eles jogavam esgoto, dejetos e tudo mais no rio Tâmisa, que eles têm que parar as atividades no parlamento, porque não dava, né? Dizem relatos aí da época que chegava a lacrimejar. Então você bem pode ver animais mortos, né? Uma série de coisas aqui então dentro do rio. Então a nossa relação, principalmente, né, cidade, vida e tudo mais, ela tem alguns pontinhos que vão gerar uma imensa evolução que estão relacionados com o saneamento básico. E é por isso que ele tem nome de básico. Porque sem o saneamento você não tem a base para você conseguir criar uma cidade, para você conseguir sustentar uma população. Né? Deixa eu só voltar aqui, ó. Estamos aqui, ó. Né? Os rios, então, eles vão ter proximidades aí com os rios, mares e tudo mais que eu já havia comentado, né? Fui tentar ajudar, acabei me atrapalhando. E daí a gente chega no período da primeira Revolução Industrial. Com a primeira Revolução Industrial, nós temos uma imensa transformação. Né? Eu coloquei esse esqueminha aqui só para que você entenda muito rápido o que ocorre. A gente vai ter repulsão do campo, né? O cara que fez isso aí, ele poderia ter trocado o sentido da seta só, né? Mas ele quer dizer tipo assim, que a industrialização gerou repulsão no campo, né? Mas ele não fez a seta vindo para a cidade. Mas enfim, é bom criticar quando você só roubou a imagem, né? Então acontece o seguinte, ó, nós teremos a população do campo saindo e vindo para a cidade, né? Aquela coisa, por que a população vem para a cidade? Porque antes da primeira Revolução Industrial, o seu poder de produção no campo era você e quantas pessoas você tinha te auxiliando, né? A Inglaterra vai ser o primeiro país a ser contrário à escravidão, não por benevolência, mas sim porque eles queriam criar consumidores, né, clientes para a sua indústria, assim que acabou de surgir. Então, a população, principalmente na Inglaterra, que vive no campo, ela não vai ter muito o que fazer, né? E pela primeira vez o campo vai começar a ser valioso, porque ele vai gerar matéria-prima para as indústrias. Os industriais sabiam disso. O que eles fizeram? Compraram as terras, né? Praticamente expulsaram a população pobre do campo. Porque antigamente pobre vivia no campo. Não tinha dessa, né? Mora na favela. Não. Né? Os burgos, como a gente bem sabe, era coisa para burguês, né? Então, a cidade vai começar a gerar atração, porque ela cria os empregos, né? Então, a partir da primeira Revolução Industrial, nós podemos falar das cidades como nós conhecemos hoje, com algumas diferenças. Sim, algumas diferenças, né? Por exemplo, na primeira Revolução Industrial, zero de automóvel, que é uma das principais características do nosso cotidiano hoje. Então, essa cidade ela vai começar a evoluir e vai começar a se transformar. Principalmente, ela vai começar a mandar no campo. Então, tipo assim, tudo que é necessário na cidade, o campo vai produzir. Por que ela passa a mandar no campo? Porque agora ela vai deter a maior parte da população. E essa população que ali está vai trabalhar para ganhar dinheiro e conseguir consumir. Então, não é que a cidade manda no campo, né? Mas os dois se complementam. Mas a ordem do que você vai produzir no campo vem da cidade, né?
Então ela passa a mandar no campo nesse sentido, beleza? Porque ela é a região que é a sede do poder, é o centro do consumo e por aí vai. E é lógico que a cidade, então, ela já passou por várias transformações. Tipo assim, ó, dê uma olhada nisso aí. Era tudo cavalo, né? Cavalo era o seu carro, né? Vou dar uma voltinha ali, cavalo, né? Ou então, ó, na canela. Por isso todo mundo era magrelão, né? E daí a gente tem transformações, né? Tipo assim, isso aqui são obras aí para o primeiro sistema metroviário, né? E logicamente que são obras imensas. Imagine você construir uma cidade como Londres, né? Por isso que tem todas essas estacas aí, ó, porque você precisa deixar o solo firme e logicamente, ó, você já tem aí um metrô em circulação. Beleza? Então a cidade vai precisar passar por todas essas transformações para que ela atinja, digamos assim, o porte atual. Beleza? Então, esse é só uma introdução, só um princípio do que acontece com as cidades. Tranquilo? Então, ó, já que a gente falou de tanta coisa suja e tudo mais, nada melhor que um zumbi, né? Beijão para vocês, tchau, tchau e bons estudos. Até mais.